Olá, sejam bem-vindos ao nosso Jornal de Notícias. Hoje iremos falar sobre a ditadura militar, que teve início com um golpe militar em 31 de março de 1964, com João Goulart sendo deposto. Após o golpe de 64, o modelo político visava fortalecer o poder executivo e foram criadas 17 atos institucionais e 1.000 leis impostas à sociedade brasileira. O governo, através da criação do Sistema Nacional de Informação, que dificultava a resistência ao regime, comandado pelo general Golbery de Couto e Silva, que foi responsável por investigar aqueles suspeitos de ir contra o regime militar, incluindo empresários e estudantes. Então, como dito pela minha colega, foi um período amedrontador, terrorista, em que teve durabilidade de 21 anos, né? E foi um período em que ocorreu restrições à liberdade, desaparecimento de cadáveres, desaparecimento de pessoas em que eram detidas, certo? Cassação de opositores, e isso tudo que ocorria era para que as pessoas não se manifestassem contra o governo. Porém, estudantes, artistas, trabalhadores, entre outras pessoas, elas sim reivindicavam, lutavam pelos seus direitos e lutavam pelo fim da ditadura militar. E acontecia de que forma? Eles tentavam driblar a censura, no qual os artistas eles manifestavam através da música a sua oposição, a sua indignação nos festivais de música brasileira que aconteciam. Os operários eles faziam greves operárias para reivindicar contra o fim do arroxo salarial, para reivindicar dos seus direitos que eles possuíam como trabalhadores, certo? E os estudantes eles se manifestavam na rua, e entre outros acontecimentos que eram ocorridos para que acontecesse o fim da ditadura militar, o fim desse período terrorista. E então, o nosso jornal hoje trouxe pessoas importantes que representaram, né, uma boa parte da população, a indignação, o medo, e eles lutaram para o fim e para um bem maior. E aí então vou passar a palavra para minha colega Adriele, em que irá entrevistar um dos representantes. Após um ano da ditadura militar, estamos aqui falando brevemente sobre o que aconteceu e trazendo figuras importantes que lutaram contra o movimento, no caso, a ditadura. A primeira entrevistada será Elis Regina, uma cantora brasileira conhecida pela competência vocal, musicalidade e presença de palco. Elis é aclamada tanto no Brasil quanto internacionalmente, pioneira do MPB e que lutava com suas músicas e voz contra a ditadura militar. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Olá, Elis, seja bem-vinda. Elis, como você se sente sabendo que influencia grandes nomes da música e sendo pioneira do MPB? Bom, eu me sinto muito feliz, né? E é muito gratificante saber que as pessoas gostam, elas apreciam sua música, entendeu? Quando eu tinha meus 6 anos de idade,
A minha família me fazia segurar uma carga muito grande. Eu tinha que tomar conta da minha irmã mais nova e da minha mãe adoentada. E as mulheres, elas eram muito estigmatizadas, né? A coquete era sinônimo de mulher burra, a mulher bonita era sinônimo de imbecilidade. Então, os homens passaram muito tempo, né, manipulando as nossas mentes para que pensássemos que deveríamos ser igual a eles ou não seríamos aceitas, né? E hoje, eu, como mulher, como cantora, consigo alcançar todo um público e principalmente esse público masculino. Elis, o que você tem a dizer sobre a ditadura militar? Obrigada pela participação, Elis. Agora passo a palavra para a jornalista Jucimara. A minha carreira, ela foi praticamente inteiramente nesse período da ditadura, né? Que foi um período que onde você não podia se dizer. Mas eu sempre fui uma pessoa autônoma, sempre falei o que penso, sempre fiz o que eu queria. Então, eu sofri várias críticas, né? Várias críticas rígidas de órgãos da esquerda, né? Fui perseguida por órgãos de repressão. Inclusive, eu fui chamada uma vez para depor no prédio da Avenida Getúlio Vargas. Uma entrevista que duraria 4 horas e que as perguntas seriam sobre minha vida, sobre minha carreira artística e sobre a minha relação, né, com outros artistas. Um rapaz fardado, ele me mostrou uma foto, né, uma foto minha, onde eu estava com os braços estendidos, né, eu estava no show, estava cantando, e ele me fez a seguinte pergunta: se aquelas mãos estendidas, né, seria uma forma de sinal. Falei: não, meu senhor, é apenas eu cantando um arrastão. Depois de todo esse interrogatório, eles me deram 2 opções, que não era para eu cantar a música Black is Beautiful e nem o Paneguinho. E tudo o que havia acontecido lá dentro, eu não poderia falar com ninguém que estivesse aqui fora. Mas isso não foi bastante para me intimidar. Eu continuo sendo contra a ditadura militar. E como eu já havia falado em outras entrevistas, que o Brasil, nesse período, foi governado por gorilas. A minha carreira, ela foi praticamente inteiramente nesse período da ditadura, né? Que foi um período onde você não podia se dizer. Mas eu sempre fui uma pessoa autônoma, sempre falei o que penso, sempre fiz o que eu queria. Então, eu sofri várias críticas, né? Várias críticas rígidas de órgãos da esquerda, né? Fui perseguida por órgãos de repressão. Inclusive, eu fui chamada uma vez para depor no prédio da Avenida Getúlio Vargas. Uma entrevista que duraria 4 horas e que as perguntas seriam sobre minha vida, sobre minha carreira artística e sobre a minha relação, né, com outros artistas. Um rapaz fardado, ele me mostrou uma foto, né, uma foto minha, onde eu estava com os braços estendidos, né, eu estava no show, estava cantando, e ele me fez a seguinte pergunta: se aquelas mãos estendidas, né, seria uma forma de sinal. Falei: não, meu senhor, é apenas eu cantando um arrastão. Depois de todo esse interrogatório, eles me deram 2 opções, que não era para eu cantar a música Black is Beautiful e nem o Paneguinho. E tudo o que havia acontecido lá dentro, eu não poderia falar com ninguém que estivesse aqui fora. Mas isso não foi bastante para me intimidar. Eu continuo sendo contra a ditadura militar. E como eu já havia falado em outras entrevistas,
que o Brasil, nesse período, foi governado por gorilas. Como você fez para enfrentar a ditadura militar? Bom, foi um período muito crítico, né? Um período muito delicado que todos nós passamos. Eu fiz parte de várias campanhas, várias mobilizações, movimentos para poder incentivar uma nação que estava oprimida, né? Sofrendo com a censura, o medo. A minha música também foi como um marco inicial, né? Para a resistência. Mas não foi só minha música, como as dos meus amigos. Gil, Vandré, Caetano e Chico. Obrigada pela participação, Elis. Agora passo a palavra para a jornalista Jucimara. Olá para todos que nos assistem. Hoje eu irei entrevistar Ari Vicente Fernandes, que foi estudante durante o regime militar. Sabemos que esse período foi muito complicado para todos que sofreram com as consequências desse golpe. Então, nada melhor do que ouvir alguém que presenciou essa situação. Seja bem-vindo, Ari. Como foi para você enfrentar a ditadura como um estudante? Eu me chamo Ari Vicente Fernandes e fui estudante da FAUSP de 1966 a 1970. Enfrentar a ditadura militar naquele período não foi nada fácil. Quando eu entrei na FAUSP, 2 anos depois, percebi que a resistência e os efeitos que o golpe estava causando afetava boa parte da população que era da oposição. Então, nesse momento, a gente já via professores sendo afastados dos seus cargos, respondendo inquéritos policiais, ou até mesmo sendo presos sem nenhuma justificativa. O ano de 1967 foi um dos anos mais violentos. Por quê? O que a gente via? A gente via policiais militares ocupados com tropas de choque, carros blindados com jatos de areia, jatos de água, bomba de gás lacrimogêneo, cães ferozes nas ruas, e a gente via que a violência contra as passeatas nas ruas, contra o movimento estudantil, estava cada vez mais forte. É importante ressaltar aqui também um acontecimento que aconteceu com um estudante chamado Edson Luiz de Lima Souto, que foi morto por policiais a sangue frio e acabou virando um símbolo de resistência aí contra a ditadura militar. E nesse mesmo ano, o prefeito que estava no poder, ele baixou o ato institucional número 5, aumento do poder executivo, limitação das liberdades individuais e suspensão do habeas corpus. E com isso, as pessoas elas não tinham mais o direito de se expressar, elas não tinham liberdade de expressão. A maioria das coisas que elas falavam, o governo censurava. E com a suspensão do habeas corpus, as pessoas elas não podiam mais justificar. Por exemplo, naquela época, se eu cometesse um crime, eu não podia me justificar. Eu simplesmente era preso, sequestrado, ou até mesmo torturado sem poder me justificar. Então, essas coisas foram algumas coisas, dentre várias que aconteceu nesse período de ditadura. E foi um período muito, muito complicado, só para os estudantes, né? Mas sim para toda a população da oposição. Acabou que muita gente foi sequestrada, foi torturada e tudo mais. Então, quando foi que você decidiu entrar no movimento estudantil? Então, Ari, é notável, depois dessa resposta, o quanto a oposição sofreu com o regime, com a injustiça que ocorreu. Agora queremos ouvir um pouquinho sobre o movimento estudantil brasileiro, que foi um importante foco para a ditadura, que organizou diversas entidades representativas. Bom, no dia do golpe militar, em 31 de março de 1964, eu era um estudante de uma escola pública, eu estava fazendo o 2º grau, e eu tinha 16 anos, e lá eu já tinha umas militâncias, né? Eu já tinha uma certa influência, porque eu participava de grupos de igreja, participava de grêmios estudantis, e naquele período a gente começou a ver um movimento, né, de policiais militares nas ruas, gente fardada, e eu senti que realmente precisava fazer algo. E aí, quando eu fui para a faculdade da FAUSP em 1966,
acabou que a gente continuou o movimento secundarista, porque a violência estava aumentando, a gente via pessoas sendo sequestradas, sendo torturadas e tudo mais, e a gente continuou o movimento secundarista para contestar o regime militar. Hoje iremos falar com o terceiro entrevistado, o sindicato, que foi uma figura muito importante na época da ditadura militar. Seu posicionamento contra a luta se deu por meio de manifestações afrontando o regime militar, iniciando assim uma peleja política que se alastrou por todo o país, contribuindo significativamente para a derrubada desse regime ditatorial. Olá, seja bem-vindo. Como foi ser um trabalhador no período da ditadura? Muito obrigado. Bom, como todos nós sabemos, a ditadura foi um momento de repressão total dos direitos humanos aqui no nosso país. E eu, como a classe mais desvalorizada na época, também sofri grande parte das consequências. Nossos apoiadores realizaram grandes manifestos dentro das próprias fábricas, justamente para mostrar a resistência que estávamos impondo ao governo. Isso tudo porque eles queriam controlar nossa legislação sindical, cortando nosso salário e criando impostos estrondosos para enfraquecer ainda mais a rotatividade da mão de obra. O que o senhor tem a dizer sobre as violações que lhes foram impostas? Foram simplesmente um grande meteoro na produtividade trabalhista do Brasil. Deslegitimar a função árdua do trabalhador de baixa renda é inadmissível, visto que 75% da população brasileira sofre com as consequências de tal sabotagem com a nossa classe. Nada mais a comentar além de indignação. Agora iremos ver imagens dos movimentos sindicalista e estudantis. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Então, esse é um momento muito importante, né, para conhecermos a luta de um dos representantes, né, entendermos como foi a luta deles, a resistência a um governo opressor. E hoje estamos aqui comentando livremente por conta dessas pessoas em que lutaram pelos nossos direitos, lutaram pela nossa liberdade. Então, o que temos a dizer a eles é um grande obrigada. Esperamos que todos os telespectadores tenham gostado e até o próximo jornal.